Opa pessoal, aqui é o Sukuna. Antes de começar o vídeo, já deixa o like e se inscreve. Considere nos apoiar tornando-se membro para receber os vídeos antes de todo mundo. Também tem o QR Code aqui na lateral do vídeo. Sem enrolação, bora para o vídeo. Anteriormente, Miliga era o jogador mais experiente do jogo de arena. Um dia, ele se cansou e saiu do jogo. Mas 2 anos depois, tendo perdido tudo, o garoto decidiu voltar ao lugar onde tudo começou. Após derrotar o chefe Sashi, o rei escorpião, Miliga nem sequer sentiu alegria. Este jogo parecia terrivelmente entediante para ele. O cara era o jogador mais forte com um resultado sem precedentes no melhor jogo virtual do mundo, Arena. Após vencer o chefe Sashi, ele finalmente decidiu parar e focar na vida real. Seu amigo, Quan Inchon, apelidado de Inchon, que também jogava na arena, não conseguia acreditar que o maior jogador de todos os tempos deletou sua conta repentinamente. Ken Yon-woo, que jogava sob o apelido Miliga, deu um gole de chá e encolheu os ombros calmamente. Ele observou que não pode jogar o tempo todo e é hora de seguir em frente para a vida real. Quan Inchon, não contendo suas emoções, gritou que ir ao pico da popularidade na arena era um ato completamente imprudente. Ele também disse que Ken Yon-woo poderia ganhar milhões vendendo seu inventário. Em resposta, o garoto explicou que tomou essa decisão para não se arrepender depois. Além disso, ele jogava por diversão, e não por dinheiro. Quan Inchon se perguntava o que Ken Yon-woo faria agora que estava fora do jogo. O garoto disse que se juntaria ao exército e depois assumiria o negócio de seu pai. Após essas palavras, Ken Yon-woo se despediu e saiu da sala de computadores. No entanto, as coisas não aconteceram como ele esperava. 2 anos depois, ele estava no caixa de uma loja e um homem bêbado exigiu cigarros dele em um pacote vermelho. Ken Yon-woo, sorrindo educadamente, entregou exatamente o produto que o cliente queria. No entanto, o homem recusou categoricamente pegar os cigarros, assegurando-lhes que não estavam na embalagem vermelha e que o garoto não sabia trabalhar de jeito nenhum. Ken Yon-woo imaginou que este bêbado era um feio duende verde, o que tornou mais fácil para ele lidar com a situação em que estava agora. Após ter sido o jogador mais bem-sucedido da arena, ele agora trabalhava em uma pequena loja por poucos centavos e suportava as palhaçadas bêbadas dos clientes todos os dias. Ao mesmo tempo, Ken Yon-woo nasceu herdeiro de uma grande fortuna e deveria viver sem preocupações. É uma pena que tenha acontecido o contrário. Quando o jovem retornou do exército, descobriu que a empresa de seu pai faliu. Seu amado pai, que sempre foi um verdadeiro apoio para a família, agora estava no hospital. A própria família estava praticamente destruída, então Ken Yon-woo teve que assumir todas as preocupações da família sozinho. Tudo o que ele tinha para o jantar agora era ramen da loja de conveniência. Afinal, quando você precisa pagar as contas do hospital de seu pai e alimentar 3 pessoas, não sobra muito. Em uma noite qualquer, ao retornar para casa, ele mais uma vez refletiu sobre a energia que ainda tinha para uma vida assim. De repente, uma mensagem chegou ao celular do garoto de Kan-shun. Ele escreveu que tinha ouvido sobre os problemas do amigo, mas sabia como ajudá-lo. Ken Yon-woo ficou genuinamente surpreso que Kan-shun o tivesse encontrado. Logo depois, veio outra mensagem de um amigo, sugerindo que ele retornasse à arena. Kan-shun assegurou que agora no jogo, era possível ganhar uma boa quantia em dinheiro. Ken Yon-woo recordou seu passado na arena e se perguntou se poderia ficar rico alcançando o nível que tinha antes. Ele gostou da perspectiva de se tornar um jogador melhor novamente. No entanto, havia muitos detalhes sutis. Ken Yon-woo, sem pensar muito, decidiu entrar no shopping mais próximo que encontrou em seu caminho. Lá, ele foi diretamente para o departamento que vendia os cubos A, necessários para um jogo bem-sucedido na arena. Ao ver o preço, o garoto suspirou, pois para comprar um A-cube, teria que abrir mão de 3 salários mensais. Obviamente, Ken Yon-woo não tinha esse tipo de dinheiro. Desesperado, ele ponderou sobre o quão tolo tinha sido ao excluir sua conta 2 anos atrás. Foi quando ouviu alguém chamando seu nome. Ao se virar, viu um jovem recém-chegado com uma garota de cabelos vermelhos, Pará Rubak, autodenominado John Wanbaek. Quando Ken Yon ouviu o nome do jovem,
ele percebeu que era filho de um dos amigos de seu pai, John Ambeck, e expressou insatisfação por o garoto não se lembrar imediatamente dele. Ken Yeon-woo tentou transformar tudo em uma piada, lembrando-se da vez em que o jovem Ambeck fez piadas sobre o Ano Novo. O ex-campeão da arena achava o jovem Ambeck terrivelmente irritante e notou que ele tinha acabado de chegar ao shopping para fazer compras. A nova lua afirmou que o negócio de seu pai havia sido destruído há muito tempo, então era estranho de onde Ken Yeon-woo obteve o dinheiro para essas lojas. O garoto ficou profundamente afetado pelas palavras de John Ambeck e perguntou como ele sabia o que aconteceu com sua família. Moledik deu de ombros e respondeu que seu próprio pai lhe tinha contado. Depois de uma pausa, ele sorriu calmamente e acrescentou que foi por causa do pai dele que a família Ken Yeon-woo ficou sem nada. O menino não podia acreditar. No entanto, o jovem Ambeck explicou que seu pai havia trabalhado com o pai de Kong Yeon-woo por muito tempo e um dia ele simplesmente decidiu seguir seu próprio caminho. Com alegria vitoriosa em sua voz, o jovem disse que ouviu sobre a doença do pai de Ken Yeon-woo e expressou sarcasticamente a esperança de que o menino cuidasse bem dele. Esse comentário atingiu Ken Yeon-woo como um touro enfurecido. Ele socou o jovem Ambeck com toda a sua força, fazendo o garoto perder o equilíbrio e cair no chão. Vários guardas do shopping correram imediatamente para apartar a briga. Enquanto tentavam acalmar o jovem, ele ainda fervia de raiva pelas palavras provocativas do filho do antigo amigo de seu pai. Levantando-se, o jovem Ambeck exigiu que os guardas levassem seu oponente para a delegacia. Com a voz trêmula, Ken Yeon-woo prometeu ao jovem que um dia o mataria. Algumas horas depois, ele saiu da delegacia, encontrando a escuridão e a chuva fria lá fora. O coração do garoto estava pesado e angustiado. Ele pensou em como o jovem Ambeck ousou enfrentá-lo depois que seu pai arruinou a vida de um amigo. O menino prometeu a si mesmo que se vingaria. Entretanto, Ken Yeon-woo não sabia como faria isso, sabendo que o mundo é regido pelo dinheiro e ele não tinha um centavo na carteira. De repente, viu uma tela na parede de uma loja, onde uma bela mulher falava sobre o impacto do jogo de arena na economia. Ken Yeon-woo escutou atentamente, uma decisão começou a se formar em sua mente. Minutos depois, ele ligou para Kwon Yi-chan informando que estava retornando para a arena. Kwon Yi-chan imediatamente relatou a notícia ao chefe. Embora não se lembrasse de imediato de Meliga, os outros trabalhadores o explicaram que ele era o melhor jogador de todos os tempos. Uma das garotas do trabalho decidiu investigar mais sobre o personagem que estava treinando. Após consultar uma garota chamada Ao, que controlava o processo, ela descobriu que um cara apelidado de Rei Yeon-woo estava no teste e obteve a maior pontuação. O novo personagem parecia incansável, pedindo imediatamente uma nova tarefa após o teste. No fundo, Ken Yeon-woo sabia que a arena poderia mudar sua vida para melhor, então decidiu voltar para o jogo. No dia seguinte, visitou Kwon Yi-chan, que lhe forneceu gentilmente um cubo A. O rapaz agradeceu pelo gesto e prometeu devolver todo o dinheiro pelo inventário. Quando Kwon Yi-chan ouviu isso, empurrou Ken Yeon-woo para o lado. Ordenou-lhe que não trouxesse mais o assunto do dinheiro para discussão, pois, para uma verdadeira amizade, isso seriam apenas detalhes em papel. Além disso, ameaçou o menino com o punho e prometeu-lhe fortes chutes caso mencionasse pagamento novamente na frente dele. Uma hora mais tarde, Ken Yeon-woo já estava imerso no mundo virtual, onde seu personagem continuava seu treinamento. Para isso, ele necessitava de uma espada fenomenal. Encontrava-se diante das grades de ferro, aguardando o início da competição. Alan informou-lhe que iniciariam diretamente do 10º nível difícil. À sua frente, as barras se levantaram, revelando o Elfo Noturno, considerado um dos oponentes mais perigosos na arena. Contudo, o rapaz não demonstrava medo. Encarando o rosto do Elfo Noturno, Ken Yeon-woo já pensava no que o aguardava após ultrapassar o 10º nível. No entanto, afirmou que o mais importante naquele momento era concentrar-se. Se conseguisse fazê-lo, derrotaria facilmente seu oponente atual. Ao ouvir isso, Ao gritou que o treinamento havia começado. No mesmo segundo, o Elfo Noturno investiu em direção ao garoto. Ken Yeon-woo rapidamente desembainhou a espada diante dele, detendo o ataque do oponente. Estava pronto para a batalha.
Ao ficou surpreso com um novo jogador. Seu comportamento confiante o surpreendeu. Ken Yeon-woo sorriu docemente, dizendo que fez apenas o que estava preparado para fazer. Compreendia que isso era fundamental para alcançar o primeiro lugar como Milaga. O elfo noturno investiu contra Ken Yeon-woo novamente, mas este desviou o ataque sem se perturbar. Lembranças dos últimos dias passaram por sua mente. Recordou-se de como Kan e Shan gentilmente permitiram que vivesse com eles, do choro de sua mãe ao lado da cama do hospital onde seu pai doente jazia e, sobretudo, de como Yonggan-baek o humilhou no shopping. Todas essas recordações o ajudaram a repelir o novo ataque do elfo noturno e a atingir seu golpe certeiro. A jovem observava a batalha com alegria, surpreendida pela habilidade com que Ken Yeon-woo, um personagem de nível 0, derrotou o elfo noturno. Com a vitória de Ken Yeon-woo, Ao o parabenizou, observando que aquela era a conclusão da educação do garoto. Subitamente, um alegre avô apareceu diante deles. Apresentou-se como Derry, o chefe da vila de Aslan, elogiando os estudos bem-sucedidos de Ken Yeon-woo. Entregou-lhe uma pequena caixa como recompensa pela coragem, contendo o anel de Morax, joia de um arconte do país de Liuhua, capaz de fornecer poder adicional ao seu portador por 5 minutos, com intervalo mínimo de 2 horas entre usos. Ao colocar o anel em seu dedo, Ken Yeon-woo ficou extremamente feliz, era uma recompensa única. De repente, uma mensagem de Enshu chegou, informando que o impulsionaria para o próximo nível. Para isso, Ken Yeon-woo precisava dirigir-se até o portão. O avô de Derry se despediu dele. Ken Yeon-woo recusou a oferta de Shon, informando que precisava criar um item. O arco do garoto ficou surpreso com a rapidez com que ele revelou seus segredos. Ao ler uma mensagem de Ken Yeon-woo pedindo-lhe emprestar 50 ouros, ficou ainda mais surpreso. Os melhores usuários da arena costumavam possuir uma garrafa contendo uma poção de experiência, capaz de aumentar a quantidade de experiência obtida em 20% por 4 horas. No passado, tal poção valia 3.000 ouro, mas seu fornecedor havia desaparecido. Ken Yeon-woo era o único que sabia produzi-la e poderia vendê-la por qualquer preço. Para fabricar a poção, ele necessitava de Oak Roots, Dead Tree Resin, Red Rabbit Wool, Morning Dew e Fast Petals. Sem alternativa, Ken Yeon-woo dirigiu-se à masmorra, onde foi barrado pelo segurança Song Jong-woo, que lhe disse que novatos não eram permitidos. Contudo, o rapaz sorriu em resposta. O guarda reiterou que não havia nada a fazer para os recém-chegados na masmorra da Guilda do Crânio Negro. Desafiadoramente, Ken Yeon-woo pediu-lhe que saísse. Surpreendido com a insolência do garoto, o guarda o aconselhou a ir embora mais uma vez. Ken Yeon-woo afastou-se com o ombro e avançou, enquanto Song Jong-woo chamava, empunhando a espada à sua frente. Ken Yeon-woo já estava começando a irritar esse jovem. Virando-se, ele segurou a lâmina de sua espada com ambas as mãos e propôs um confronto. Em uma batalha de exclusão, o perdedor é obrigado a excluir sua conta. Poucos jogadores estavam dispostos a correr esse risco, então essa batalha raramente era praticada na arena. No entanto, o guarda não cedeu. Além disso, ele ameaçou o garoto dizendo que teria que criar uma nova conta no jogo hoje. Ken Yeon-woo estabeleceu as regras, o vencedor leva tudo, o perdedor perde a conta. Song Jong-woo concordou com esses termos. Faltavam alguns segundos para o início da batalha. Durante esse tempo, Ken Yeon-woo conseguiu dizer ao seu oponente que o venceria em poucos minutos para que ele pudesse se despedir de sua conta. Ele também aconselhou Song Jong-woo a não ficar particularmente chateado após a derrota, mas a encarar como uma experiência, e assim a batalha começou. O guarda se preparou para fazer seu primeiro ataque. No entanto, Ken Yeon-woo ultrapassou ousadamente, avançando primeiro contra o oponente. Song Jong-woo conseguiu parar este ataque. Com um sorriso, ele disse que o novato nunca conseguiria igualar sua velocidade e agilidade. Um novo ataque veio, durante o qual Song Jong-woo sentiu um bloqueio, o que o surpreendeu. Ele não conseguia entender como era possível, já que seu nível era muito mais alto do que o de um novato. Song Jong-woo pensou que o garoto poderia ter algum item único, o que explicaria tudo. O guarda também observou que aquele novato era muito confiante para alguém inexperiente.
Uma suposição passou pela mente de Song Jong-woo, presumindo que o garoto poderia estar correndo para se tornar um caçador de jogadores que estivesse apenas fingindo ser um novato. Em seguida, ocorreu um novo ataque. Kim Yeon-woo percebeu que o guarda estava jogando de forma aberta. Sem hesitar, o menino ativou o Anel de Marcos, que imediatamente aumentou seu poder por um certo período de tempo. Nesse exato momento, Song Jong-woo avançou em direção a ele, segurando uma espada afiada sobre sua cabeça. De repente, o guarda sentiu-se como uma boneca que esse menino incompreensível segurava firmemente em movimento. Song Jong-woo não conseguia identificar quem era o adversário. Sua suposição anterior estava claramente errada. Kim Yeon-woo percebeu que era hora de finalizar a luta. Com um golpe certeiro, ele acertou a perna do guarda. Percebendo sua derrota, o guarda começou a murmurar algo sobre não conseguir sentir seu próprio corpo. Kim Yeon-woo observou serenamente que, se não sente dor, também não pode sentir o estado de seu corpo. O garoto alcançou a vitória tão desejada. Segundo a regra do vencedor leva tudo, em breve ele deveria receber um prêmio. Song Jong-woo tinha muitos itens, então Kim Yeon-woo se considerava bastante sortudo. A próxima etapa para o garoto era entrar na masmorra. Ele visitou uma oficina de Swans, onde encontrou uma cápsula que criava itens em nome do jogador, sem melhorar habilidades. Kim Yeon-woo ficou feliz por lembrar a receita da poção de experiência. Após alguns minutos, a garrafa com o elixir miraculoso estava pronta, e ao segurá-la em suas mãos, ele sorriu, pensando que era hora de ganhar dinheiro. No mesmo dia, um objeto estranho apareceu no mercado da arena, a poção de experiência. Todos ficaram extremamente surpresos ao vê-la, ainda mais por ser vendida em uma única cópia. Todos os usuários correram para o leilão em busca dela, elevando as apostas. Se antes estavam dispostos a pagar 3.000 ouros pela poção, agora ela estava sendo vendida por 5.000. Enquanto caminhava pelo mercado, Kim Yeon-woo pensava sobre como deveria gastar esse dinheiro. Se pagasse pelas despesas do hospital e outras do seu pai, sobrariam 2.000 peças de ouro em suas mãos. Considerando que uma moeda de ouro valia 1.000 moedas de prata, o garoto percebeu que poderia lucrar mais ali do que em uma loja comum. Ele entendeu que o mais importante no momento era aumentar seu nível, o que exigia encontrar equipamentos por 2.000 ouros. Depois de refletir, Kim Yeon-woo escolheu uma jaqueta de couro de mamute, calças de couro vermelhas e uma espada afiada. Ao vê-lo com suas novas roupas, o avô de Derry percebeu que o garoto havia mudado muito, até pensando que ele poderia ter se unido a alguma seita. Mesmo algumas senhoras elegantes que passaram não conseguiram disfarçar sua surpresa com o traje de Kim Yeon-woo. Não havia dúvidas de que ele estava realmente parecendo um palhaço, mas para ele, a proteção era mais importante que a aparência, então ele não se importou com os sussurros às suas costas. Ele pediu ao vovô Derry para lhe dar uma missão o mais rápido possível, e não demorou muito para persuadi-lo. Após alguns segundos, uma matilha de lobos raivosos e famintos, com olhos flamejantes, apareceu diante do menino, cercando Kim Yeon-woo por todos os lados, prontos para atacá-lo a qualquer momento e despedaçá-lo. No entanto, o garoto os superou e se lançou na batalha primeiro, competindo ferozmente com os lobos até derrotá-los todos. Entre os 15 lobos selvagens abatidos, ele sorriu sarcasticamente e pensou que sua roupa extravagante o ajudara a vencer, concluindo que ninguém precisava de moda. À sua frente estava uma recompensa por um trabalho bem feito. Seu sucesso no jogo fez até a cabeça do garoto girar, mas ele se ordenou firmemente a voltar a si, pois sua vida literalmente dependia disso. Além disso, a masmorra dos goblins o aguardava mais adiante, já que Kim Yeon-woo queria alcançar o 10º nível ainda naquele dia. Um grande número de jogadores se aglomerava na entrada, deixando o rapaz terrivelmente surpreso com a multidão. Ele não fazia ideia de que tantas pessoas queriam entrar na masmorra dos goblins. Neste momento, um homem robusto se aproximou dele e ofereceu-se para se juntar ao seu time, que ele estava acabando de reunir. Kim Yeon-woo disse que não se importava e acrescentou que era muito forte em combate corpo a corpo. O homem ficou feliz com esse fato, mas ao olhar atentamente para o garoto, percebeu que ele não possuía nenhum item com imunidade. Ele mencionou isso diretamente para Kim Yeon-woo, aconselhando-o a encontrar uma equipe com um nível mais baixo. Ao ouvir isso,
O menino tremeu de raiva e gritou enquanto perseguia o homem, que lidava facilmente com qualquer goblin na masmorra. Repentinamente, ele ouviu alguém perguntar se ele tinha experiência com eles. Ao se virar, viu uma bela loira que dizia ser sua primeira vez ali e que não recusaria a ajuda de alguém mais experiente. Ela propôs que fossem juntos, e Kenyon o concordou, tocado por suas palavras encantadoras. Ele prometeu elevá-la ao mais alto nível. A garota, alegremente, anunciou que havia encontrado a última pessoa para a equipe. Kenyon o olhou sombriamente para os jogadores com os quais teria que competir lado a lado, percebendo que a aparência não o entusiasmava. Os membros da equipe também não gostaram dele, demonstrando desdém. Para amenizar a situação, a loira se apresentou como Choi Somi, uma suporte de nível 20. Os outros membros também se apresentaram, incluindo o tanque Chung Jin-woo, a arqueira Park Cheol-mi e a feiticeira Shaya. Chung Jin-woo expressou dúvidas sobre a capacidade de Kenyon-woo lidar com os goblins, devido à falta de poções de regeneração. Isso indignou Choi Somi, que lembrou ao tanque que foi ela quem trouxe o jovem para a equipe. Em resposta desafiadora, Chung Jin-woo indicou que era hora de seguir para a masmorra. Ao enfrentarem uma horda de goblins, Chung Jin-woo observou que eram apenas os primeiros oponentes. Choi Somi ordenou que a equipe se preparasse para a luta. Os duendes começaram a atirar dardos afiados, mas foram prontamente bloqueados por Chung Jin-woo com seu escudo de ferro. Enquanto a feiticeira Shaya e a arqueira Park Cheo se preparavam para atacar, os duendes levaram um sólido golpe duplo. Enquanto lutava contra os monstros, Kenyon pensava que a equipe tinha uma boa chance, eliminando sua preocupação. A única coisa que o garoto não entendia era por que precisavam dele. No entanto, isso não incomodou o jovem. Olhando para os goblins derrotados, ele pensou que seu principal objetivo era aumentar seu próprio nível, enquanto a caçada continuava. Após cerca de 1 hora, Chung Jin-woo começou a reclamar sobre como eles já estavam na masmorra por tempo suficiente. De repente, Shaya comentou que Kenyon era um ótimo cara. Park Cheo concordou com ela, observando que o jovem homem lutou bem. Choi Somi estava muito cansada. Ela sentou e sugeriu que Chung Jin-woo descansasse um pouco. Ele concordou, mas disse para não relaxarem, pois os goblins poderiam atacá-los a qualquer momento. Ao ouvir isso, Kenyon perguntou se a equipe nunca havia derrotado os goblins o chefe de todos os goblins no calabouço. Chung Jin-woo respondeu que era o único que poderia derrotar este monstro. O tanque então pediu para Choi Somi monitorar a temporização dos bufos e Shaya para monitorar a quantidade de mana. Park Cheo, por outro lado, pediu a Chung Jin-woo para não acertar ninguém da equipe com suas próprias flechas. Os arqueiros sorriram constrangidos e murmuraram que ele não faria tal coisa novamente. Kenyon tentou se livrar do fato de que seu aliado poderia acertá-lo com uma flecha. Park Cheo, enquanto isso, tateando o chão e as paredes com a mão, liderou a equipe atrás dele. Poucos minutos depois, os jogadores se encontraram perto de um salão cheio de goblins. Mas o mais importante era que no centro estava sentado o próprio duende no trono. A equipe começou unida um ataque ao chefe dos duendes. Devido ao fato de que Kenyon recebeu uma bênção de um aliado antes disso, sua força e agilidade aumentaram. Os hobgoblins se levantaram do trono decididos, com a intenção de destruir os jogadores o mais rápido possível. Seus olhos ardiam com um fogo louco e uma lâmina afiada brilhava em suas mãos. No entanto, Kenyon não se intimidou com isso e avançou resolutamente para a batalha. O garoto foi o primeiro a notar a bola explosiva nas mãos dos duendes. Ao voltar para seus aliados, ele gritou para que eles se esquivassem. Chung Jin-woo não ficou confuso e tentou desviar a bala dos duendes com seu escudo. No entanto, o golpe o lançou para trás e o monstro não pensou em desistir. Kenyon percebeu que era hora de agir decisivamente. Ele sabia que o hobgoblin precisava ser detido antes que decidisse atacá-los novamente. O menino gritou para Shea e Park Cheo pedindo ajuda. A feiticeira e o arqueiro não mostraram pressa em correr para ajudar o menino. Neste momento, Choi Somi estava tentando o máximo que podia para fazer Jung Jin-woo recobrar os sentidos. Kenyon lutou contra os goblins da melhor maneira que pôde.
Ele não conseguia entender para onde tinha ido o trabalho em equipe e por que os outros jogadores estavam apenas parados assistindo ele lutar. Outra esfera apareceu nas mãos dos hobgoblins. O menino percebeu com horror que o monstro estava pronto para atacar novamente. De repente, uma flecha assobiou perto do rosto de Ken Yong e, um segundo depois, atingiu em cheio os goblins do calabouço no rosto. O monstro rugiu de dor. O menino indignadamente comentou ao arqueiro que quase o acertou. Park Sheo pediu desculpas de forma desajeitada. Ken Yong não teve tempo para esclarecer seu relacionamento com seu colega comandante. Em vez disso, ele investiu contra o Hobgoblin. No entanto, o menino entendeu que sua própria força não seria suficiente. Então ele gritou por ajuda para o arqueiro e a feiticeira. No entanto, os jovens não conseguiram se mover do lugar deles. Eles olharam surpresos e assustados para frente, percebendo que esses dois não seriam capazes de ajudá-lo. Ken Yong concentrou toda a sua vontade em seu punho e atingiu o duende com toda a força que pôde reunir. Este ataque foi decisivo. O duende foi derrotado e Ken Yong e a equipe alcançaram a vitória dos sonhos. Por derrotar o Goblin Ob, a equipe recebeu uma série de itens, que foram decididos por unanimidade para serem dados a Ken Yong. Entre as recompensas estava um ovo com um animal, 5 moedas de prata e 28 moedas de bronze, e também ganhou um pocrifa com um feitiço da camada escura. Observando atentamente a equipe, Ken Yong percebeu que não podia levar todos os itens para si mesmo. Depois de ponderar, ele disse que levaria apenas o ovo. Choi Somi gostou bastante dessa informação. Park Sheo pediu desculpas a Ken Yong separadamente por quase atingi-lo com sua flecha. O arqueiro assegurou que fez isso por descuido e não teve intenção maliciosa. Depois disso, Ken Yong se despediu e saiu, sentindo-se envergonhado porque, devido aos seus colegas de equipe, ele gastou muito mais tempo do que havia planejado originalmente. A única coisa que o consolava era que ele havia passado para o 10º nível e isso significava que Ken Yong finalmente poderia começar sua jornada. Era o que ele pensava enquanto estava perto da Torre Pulsar, também conhecida como Torre do Avanço. Cada andar deste prédio correspondia a uma habilidade que poderia ser obtida, sendo obrigatório para todos os jogadores que alcançassem o 10º nível completar esta torre. Ken Yong o lembrava do ovo que ele recebeu após o calabouço dos goblins. Para que a porta se abrisse, era preciso direcionar sua magia para ela. O período de incubação era de 1 hora, durante a qual ele imaginou que seria capaz de passar para o próximo nível. Khan, responsável pelos andares dos guerreiros, foi encontrado por Ken Yong alguns minutos mais tarde. O homem perguntou ao garoto se ele realmente queria se tornar um soldado, e Ken Yong o respondeu afirmativamente. Khan observou que o jovem era bastante autoconfiante, o que era considerado algo bom. No entanto, seria o próprio homem a decidir se o garoto era digno de se tornar um soldado, e para determinar isso, uma luta justa ocorreria. Após essas palavras, An empunhou sua espada e ofereceu-se para atacar primeiro. O rapaz, sem hesitação, correu para o combate. An notou que Ken Yong era hábil no ataque e sabia manejar uma espada com maestria. Mesmo que o jovem não fosse perfeito, An percebeu que seu nível era mais do que suficiente para se tornar um guerreiro. Depois de um ataque bem-sucedido de Khan, o garoto quase perdeu o equilíbrio, mas logo em seguida conseguiu derrubar An com facilidade, surpreendendo o homem. An apreciou a confiança do menino em sua espada e reconheceu o talento de Ken Yong. O homem proclamou o fim da batalha e reconheceu Ken Yong como um guerreiro, concedendo-lhe um aumento de 5% no dano corpo a corpo, novas habilidades como perda de arma aumentada em 10%, recarga rápida de arma e encantamento de armas com magia. Posteriormente, An atribuiu uma nova tarefa a Ken Yong, lançando uma moeda em suas mãos para indicar o desafio que o jovem enfrentaria, o encontro com o Cavaleiro Kyun. Ken Yong deveria encontrar o dono da moeda, o Cavaleiro Kyun Lebron, um dos mais fortes cavaleiros do Império que liderava o exército da arena. Ao imaginar obter as habilidades de Lebron, o garoto ficou radiante. An instruiu o menino a deixá-lo em paz, e ao se encontrar na rua, Ken Yong refletiu sobre como as coisas haviam ocorrido ainda melhor do que ele esperava, graças à sua surpresa a An durante o duelo. De repente,
Ken Yon o lembrou do ovo prestes a eclodir, ansioso para descobrir o que estava dentro. Um dragão assustador, um coelho ágil ou outro animal intrigante. Para sua surpresa, um urso fofo saiu do ovo, desapontando o menino que esperava algo mais assustador. O urso riu e mencionou que Ken Yon deve ter ficado em silêncio por tamanha felicidade. O menino não esperava que o urso falasse, mas o animal explicou que não havia nada de estranho nisso, já que Ken Yon estava falando consigo mesmo. Em seguida, o urso declarou sua lealdade e propósito de servir ao garoto. Mesmo assim, Ken Yon o repreendeu, indicando que precisava passar por um treinamento adequado primeiro, o que enfureceu o urso, levando-o a insinuar que o garoto não seria popular entre as garotas. Enfurecido com o comentário, Ken Yon o deu um tapa no urso, que acabou crescendo um nó na cabeça, admitindo ter um dono zangado. Neste momento, Ken Yon finalmente leu sobre as habilidades do urso e gostou delas. Após refletir por um tempo, decidiu chamar sua nova assistente de Ten, o que agradou o urso, levando-o a convidar Ken para se conhecerem melhor. Ken simplesmente acenou e disse não estar pronto naquele momento, desaparecendo diante dos olhos surpresos de Tina. Ao tirar o capacete, Ken percebeu ter passado tempo demais na arena. Pouco depois, Ansha entrou na sala perguntando sobre o progresso do jogo, e Ken anunciou que havia ganhado o animal na classe. Ansha sugeriu que, uma vez que Ken passasse na aula, poderiam começar a fazer streaming. Surpreso com a ideia de ganhar dinheiro assim, Ken concordou. Ansha explicou que precisariam gravar todas as partidas para entrar no cenário mundial, mas alertou que não seria fácil. Erkin se ofereceu para ser o gerente de Ken, tranquilizando. Ken notou a inspiração de seu amigo e concordou em seguir em frente. A parte oeste da sombria floresta da arena estava agitada, com elfos noturnos se preparando para enfrentar um humano. Ken dava as últimas instruções para Tana antes de partir para sua primeira caçada, sentindo o apoio do urso. Para sua surpresa, suas mãos espada brilharam com um tom verde graças às habilidades protetoras de Tani. Mesmo surpreso com a função do urso, Ken não teve tempo para pensar, pois um inimigo se aproximava. Após vencer a batalha, Ken percebeu que as habilidades do urso melhoravam sua força, defesa e regeneração de forma superior aos outros bufos do seu nível. Enquanto isso, um jovem os observava, seguido por outros estranhos escondidos entre as árvores. Eles notaram as posses caras de Ken e planejaram atacá-lo. Uma discussão entre os observadores sobre o nível de Ken culminou em sua preparação para atacar. De volta a Ken, este refletia sobre a batalha recém-concluída, gravada por ele em vídeo. Vade Medico assegurou ser um grande amigo. Lembrando a Tina sobre a importância das ações além das palavras, Ken foi interrompido por um grupo de 4 pessoas oferecendo-lhe uma proposta de equipe, que ele não apreciou. Ao olhar para eles, ele imediatamente percebeu que havia 2 guerreiros à sua frente, um arqueiro e um suporte. Ken Yon não entendia por que precisavam dele. Ao mesmo tempo, o jovem sentiu que os estranhos estavam ocultando seu nível ao se aproximar sorrateiramente. Eles poderiam ser assassinos. Curiosamente, isso agradou a Ken Yon. Então, após considerar tudo, ele declarou que estava feliz em aceitar a oferta de se juntar à equipe. O jovem, claramente o líder para alguns, expressou sua felicidade com a decisão do outro rapaz. Ele se apresentou como Ren, o capitão. Além disso, informou que os outros 2 homens se chamavam Cal e Crawford, sendo guerreiros, enquanto a única garota do grupo era uma apoiadora com o nome incomum de Paulina. Ken Yon sorriu gentilmente e se apresentou como Inshan, compreendendo a necessidade de manter seu nome real em segredo dos estranhos. E, ao mesmo tempo, não inventou um apelido diferente para o urso, o chamando de Tani. Repentinamente, Ken Yon foi atacado por um novo oponente. No entanto, o garoto não se intimidou e revidou, percebendo que ainda havia malícia suficiente na floresta. Enquanto todos se preparavam para atacá-lo, Ken Yon viu na situação uma oportunidade para testar seus novos companheiros e se escondeu rapidamente atrás do robusto Crawford. Sua confusão impedia avançar, levando-o a avançar sozinho para a batalha, dispersando os elfos noturnos em todas as direções. Após cada golpe bem-sucedido, Ken Yon se resguardava atrás de Crawford, tornando-se um escudo eficaz, o que irritava seus oponentes.
Apesar das vantagens da caça em equipe, Crawford não apreciou o comportamento do rapaz. Ele estava bastante irritado com a atitude de Ken On-woo de se esconder após cada golpe, o que levou Ren a tentar acalmá-lo, reafirmando que não estavam ali para caçar. Nesse momento, Tunney estava posicionado atrás de uma árvore e ouviu a conversa dos quatro, revelando que planejavam matar seu mestre enquanto saqueavam o chefe elfo da noite. Essa informação não surpreendeu Ken On-woo, em vez disso, o fez sorrir. Ele agradeceu a Tanya pelo aviso e mencionou que já havia deduzido que seus novos companheiros eram assassinos. Com isso em mente, Ken On-woo reconheceu que sua única opção era agradecer à equipe e atacá-los primeiro, chegando até a idealizar um título para o próximo vídeo: A vingança é um prato que se serve frio. Mais tarde, Ren se aproximou de Ken On-woo e anunciou o plano de atacar o chefe dos Elfos Noturnos, convidando o rapaz a acompanhá-los. Embora o jovem tenha hesitado, Ren o assegurou de sua contribuição valiosa para a equipe com seus ataques bem-sucedidos. O capitão elogiou Ken On-woo e afirmou que, sem ele, a equipe não teria chegado tão longe. Embora Ken On-woo tenha fingido hesitar, acabou concordando em participar da investida contra o chefe elfo noturno, deixando todos os quatro aliviados, especialmente Ren. No entanto, Crawford ainda estava irritado com a ousadia do jovem jogador e, durante a batalha que se seguiu, confrontaram-se com Illidan, o líder dos Elfos Noturnos. Cal e Crawford rapidamente perceberam a superioridade de Illidan, entrando em pânico por não terem armaduras adequadas para derrotá-lo. Eles questionaram a ausência do sinal de Ren, que deveria indicar o momento de atacar o homem de calças vermelhas. Decidiram então que Vormod emitiria um sinal com bufos, permitindo que Ren atacasse Ken On-woo com uma flecha envenenada, para então Cal e Crawford intervirem. Enquanto Ken On-woo utilizava suas habilidades na batalha, avançando corajosamente, Ren mirava para disparar a flecha, sem perceber inicialmente a presença de Tunney subindo em sua perna. Após alguns segundos, Ten já estava sentado no ombro de Ren. Ele soprou suavemente no ouvido do arqueiro. Surpreendido, Ren disparou uma flecha, porém sem mirar em nada. Nesse momento, Crawford bloqueou o caminho de Ken On-woo. Imediatamente, uma flecha disparada por Ren voou e acertou as costas de Crawford. Este caiu e o arqueiro começou a se desculpar imediatamente, culpando tudo no urso. Ken On-woo apenas deu de ombros, observando que Ten realmente gosta de provocar. A tensão estava no ar. Eles não entendiam como poderiam derrotar Illidan naquele momento. Não sabiam que o líder dos Elfos da Noite estava parado atrás deles. Ren, ainda agarrado à sombra, gritou que Illidan estava ali. Entretanto, era tarde demais. O líder elfo segurou Ren pelo pescoço, erguendo-o do chão. Com os olhos ardentes, Illidan apontou que os fracos não podem se distrair. A vaca, desesperada, gritou por ajuda, principalmente para Ken On-woo. Sem esperar muito, Ken On-woo se lançou contra o monstro da noite que segurava Ren. No entanto, algo inesperado ocorreu em seguida. Ken On-woo apontou a lâmina de sua própria espada, não para Illidan, mas para Cal. Ele olhou severamente para o guerreiro e calmamente declarou que não tinha nada pessoal contra ele, mas que precisava acabar com ele. Em seguida, com um movimento decisivo, desferiu um golpe com a espada. Ren e Pauline perguntaram em uníssono por que Ken On-woo estava agindo daquela forma. Ken On-woo sorriu desafiadoramente e respondeu que nunca deviam esquecer que suas ações poderiam voltar-se contra eles. Ren tentou fingir que não entendia, mas Tenil informou que a conversa sobre matar seu mestre foi ouvida e o plano exposto. Furioso e indignado, Ren percebeu que não havia tempo a perder e rapidamente preparou-se para a batalha, mirando sua flecha e seu lasno. As flechas de Ren voaram em direção a Ken On-woo, porém ele habilmente as deteve. O jovem então levantou sua espada e avançou em direção a Ren e Pauline. Tudo isso foi observado cuidadosamente pelo líder dos elfos. Neste momento, Crawford agiu, lamentando a situação causada a Cal. Ouvido isso, Illidan observou que não se deve lamentar os fracassos. Ken On-woo lutava habilmente contra o arqueiro e a garota. O líder dos elfos achou que o jovem de calças vermelhas não apenas era engraçado, mas também muito teimoso e corajoso. Após alguns minutos, Ken On-woo emergiu vitorioso.
Ele pensou que a gravação ficaria incrível e que o público certamente apreciaria o espetáculo. De repente, percebeu que precisava encontrar um oponente à altura. Illidan compreendeu suas intenções e declarou que a busca do jovem chegará ao fim. Acrescentou que até mesmo ele, um elfo noturno, sempre achava interessante lutar contra oponentes fortes. Qin Yong-woo anunciou que gravaria a morte de um jogador de nível 20 Elfo da Noite em vídeo e avançou em direção a Illidan. Posteriormente, In-chan perguntou animado a Qin Yong-woo sobre sua experiência como arqueiro guerreiro. O jovem respondeu que eles o encontraram sozinho e graças a esse encontro pôde aprimorar suas habilidades para enfrentar o líder dos Elfos Noturnos. Recebeu também inventário da empresa. In-chan expressou o desejo de produzir um vídeo completo o mais rápido possível, apenas faltando um bom editor de vídeo para começar. Qin Yong-woo perguntou a um amigo se ele se referia às guias. Apesar de não entender completamente a resposta, In-chan assegurou ao amigo que tudo logo seria esclarecido. Algumas horas depois, In-chan estava no computador buscando um bom editor de vídeo. Alguns candidatos não tinham experiência ou eram difíceis de contatar. In-chan começou a pensar em aumentar o preço, mas então lembrou-se de Alice, reconhecida como a melhor editora de vídeo da Arena naquele ano. Encontrou o perfil dela na internet. Embora seus serviços fossem caros, era considerada a melhor em sua área, sendo um destaque entre os demais editores da Arena. No seu trabalho, ela era conhecida por suas habilidades para edição de vídeo e também tinha um apelido especial, Maestro da Edição. O mais interessante é que Alice Move não era uma garota, mas sim um garoto que não conseguia imaginar a vida sem edição de vídeo. Ele sempre avaliava meticulosamente todos os vídeos que lhe eram enviados e só então decidia se os aceitaria. Qual não foi a sua surpresa quando recebeu um vídeo de In-chan? O maestro reconheceu o lendário Miligot no vídeo e imediatamente correu para editá-lo. Ele prometeu a si mesmo que faria tudo para levar seu jogador favorito ao topo da arena. Miligot, ou seja, Qin Yong-woo, estava com dificuldades no jogo. Ele até admitiu para Tanya que estava sentindo arrepios pelo corpo, sinal de que possivelmente estava sendo vigiado pelo inimigo. Ao tranquilizar o garoto, algo foi ativado. Ele explicou para o urso que o item recebido dos assassinos era o apócrifo de habilidades raras aleatórias, que permitia adquirir várias habilidades de classes raras. Qin Yong-woo pensou que poderia obter algo útil do livro, ou mesmo vendê-lo por um bom preço. De brincadeira, perguntou a Tina o que ela aconselharia fazer com a terra se a possuísse, construir uma fazenda ou vendê-la. Fed Medic e ele mesmo questionaram o garoto sobre o que aconteceria com a terra após a venda. Qin Yong-woo respondeu que talvez outra pessoa pudesse criar uma fazenda ali. Tanya questionou por que vendê-la nesse caso. O jovem admitiu que estava pensando em vender os itens do assassino. Após esperar alguns instantes, suspirou e decidiu verificar o conteúdo do livro, que aparentemente pegou sem motivo. Qin Yong-woo então abriu o livro e dele emanou uma luz brilhante, o que significava que o jogador adquirira uma nova habilidade da apócrifa, denominada Um por Todos e Todos por Um, capaz de reduzir a força do oponente em 10%. Poucos dias depois, um vídeo com Qin Yong-woo foi lançado no mundo da arena, gerando uma reação imediata das pessoas, principalmente daqueles que já haviam sofrido nas mãos dos assassinos. On-chan ficou feliz e o vídeo com seu amigo já tinha alcançado 150 mil visualizações, mostrando o grande apoio do público a Qin Yong-woo. Chan decidiu incluir esse vídeo em seu canal. Enquanto isso, o gerente Kyle assistia a um vídeo com Qin Yong-woo em seu luxuoso escritório num arranha-céu. Ele ficou impressionado com a coragem do garoto ao enfrentar o líder dos Elfos da Noite, demonstrando confiança em suas habilidades e até mesmo tempo para interagir com a plateia enquanto enfrentava Illidan com determinação. A surpresa de Kyle foi ver como um jogador de nível tão baixo derrotou facilmente o líder dos Elfos Noturnos, percebendo o potencial promissor de Qin Yong-woo. Kyle decidiu que um contrato deveria ser assinado com o garoto, pois viu nele uma grande oportunidade. Vendo o vídeo postado no canal Argona, o gerente decidiu contatá-lo. Enquanto isso, ao norte da arena, um grupo de orcs se preparava para atacar Qin Yong-woo e Tenen na Floresta Escura. Isso não intimidou o garoto, que gritou para o urso sobre o benefício e o utilizou imediatamente, percebendo que agora poderia se deslocar muito mais rápido.
Correndo diretamente contra os orcs, o garoto pensou que poderia alcançar rapidamente o topo. Com um guerreiro no nível 24 e 5 habilidades, Kenyon derrotou todos os orcs em questão de minutos e ficou satisfeito por lidar facilmente com os inimigos. Tenney também ficou feliz, atingindo o nível 15 como animal auxiliar, surpreendendo Kenyon, que não esperava um crescimento tão rápido de um animal de estimação. No entanto, o comportamento de Tenney ainda o incomodava, especialmente quando o urso o agarrou pelo pescoço e exigiu que Kenyon o carregasse. Isso deixou o menino irritado e ele jogou o urso no chão. Ele imediatamente ganhou um galo na cabeça. Tenney foi chamado de muito bravo por Kenyon. Em vez de pedir desculpas, o jovem ordenou ao urso que olhasse em volta dos orcs na época dos objetos. De repente, perto de um dos monstros, Kenyon notou uma coisa interessante, um apêndice. Ele olhou para ela cuidadosamente, segurando-a em suas mãos. Logo em seguida, Kenyon recebeu uma nova tarefa chamada Ar da Matilha de Lobos. O garoto pressentiu que uma missão o esperava em Tenney. A essência da missão era levar o pingente que Kenyon acabará de encontrar, pertencente ao herdeiro do líder da Matilha de Lobos, Kakun, para seu pai, Raccoon. No entanto, para encontrá-lo, era necessário receber o reconhecimento do chefe, Dakan. Kenyon lembrava que Dakan era considerado um monstro forte, mas não sabia nada sobre Raccoon. Essa tarefa era do nível D3, exigindo que o garoto estivesse pelo menos no nível 30. Assim, ele ainda precisava subir mais 4 níveis. Sem muita reflexão, Kenyon gritou que era hora de caçar, pegou Tenney e correu à frente. Poucos minutos depois, Tenney observava o dono. Depois de um momento de inspiração, Kenyon foi dominado pela apatia. Ele agarrou a cabeça e começou a lamentar que só tivesse conseguido um nível e estava muito lento. Começou a dizer que não fazia sentido melhorar sozinho. As últimas palavras ofenderam Tenney. O urso queria lembrar ao dono que ele não estava sozinho, mas Kenyon não queria ouvir e pensava em voz alta que seria mais fácil trabalhar em equipe, buscando encontrar jogadores normais. De repente, houve uma explosão. O menino e o urso ficaram em alerta. Kenyon comentou que o som era como uma bomba explodindo, presumindo que magia estava envolvida. De fato, após um segundo, eles viram um pentagrama mágico e quem o controlava, e um monstro com olhos ardentes apareceu diante deles. Em um instante, uma flecha flamejante voou em sua direção, seguida pelo belo jovem lançando uma camada de fogo no monstro, que caiu pesadamente no chão sem forças. O jovem, revelado como o feiticeiro Mason, enxugou o suor do rosto e notou que já era dia 10, caindo sem forças em seguida ao perceber que a mana havia acabado e não possuía mais poções. Era hora de partir. Nesse momento, ao ouvir alguém tossir atrás de si, Mason ficou cauteloso, preparando-se para lutar. Reunindo o que restava de forças, lançou uma flecha de fogo em direção a Kenyon e Tenney, que repeliram o ataque, revelando a Mason que diante dele estava uma pessoa, não um monstro, pedindo desculpas pelo engano. Kenyon o tranquilizou Mason, apresentando-se. Mason olhou para o menino e seu animal de estimação, estranhando-os. Perguntou com hesitação o que o rapaz precisava dele. Kenyon sentiu que Mason não tinha uma equipe e o convidou para caçarem juntos, visando melhorar suas habilidades. Considerando que seu nível dificilmente seria capaz de enfrentar Kenyon sozinho, Mason concordou em se unir a ele. Os dois apertaram as mãos, selando um acordo não escrito. Enquanto isso, em algum lugar da floresta escura, outro monstro com olhos ardentes gritava de dor. Membro da guilda do crânio negro chamado Shan, ele foi atingido por um golpe certeiro, lamentando sua irritação com os monstros. Um colega de guilda observou que era uma ordem do chefe e nada poderia ser feito a respeito. Ela também se virou para outro membro da guilda do crânio negro chamado Park Jong-woo e perguntou a ele se gostava do chefe deles e se sentia seguro. Park Jong-woo riu e respondeu afirmativamente. No entanto, ele acrescentou que o chefe ainda não era páreo para ele. No passado, sua conta foi deletada por engano, mas o homem continuou importante para sua equipe, então Park Jong-woo criou uma nova e agora subiu de nível. Ele culpou um canalha por tudo. Foi por causa de uma briga com ele que perdeu sua conta na guilda. No entanto,
Park Jong-woo não perdeu a esperança de encontrar esse canalha e lhe retribuir tudo. De repente, Gun percebeu que não havia orcs para serem vistos hoje. Ela presumiu que poderia haver outra equipe por perto. Shan resmungou que o objetivo era alcançar o nível 25, mas se tudo continuasse assim, teriam um longo caminho a percorrer. Subitamente, um orc apareceu perto deles. Park Jong-woo imediatamente avançou contra ele, gritando que mataria o monstro instantaneamente. Ao mesmo tempo, Ken Eng-woo e Mason estavam olhando um grupo de orcs derrotados. O mago notou feliz que seu companheiro de equipe estava certo, caçar juntos é muito melhor. Ken Woo sorriu e disse que haviam feito um bom progresso. Tinham uma estratégia perfeita. Ken Eng reuniria todos os orcs em um só lugar, e Mason os silenciaria com sua magia. Depois, o cara das calças vermelhas terminaria de eliminá-los. Continuaram repetindo esse padrão e ganhando pontos de experiência. Ten admitiu ao mago que o considerava muito forte. Ken Woo lembrou brincando ao urso que Mason tinha atirado uma flecha neles quando se conheceram pela primeira vez. O mago ficou envergonhado e começou a balbuciar que foi um acidente. De repente, um novo monstro apareceu em frente à companhia. Ken Woo disse a Mason que lidaria com o monstro sozinho e deixaria Mason recuperar sua mana. O feiticeiro concordou. Um momento depois, Ken Woo já estava desferindo um golpe certeiro no corpo do monstro. Por outro lado, Park Jun-woo estava voando pelo mesmo local. Os olhos dos jovens se encontraram. Park Jun-woo reconheceu Ken Woo como o canalha que uma vez o fez perder sua conta. Queria pular nele, mas o garoto de calças vermelhas foi mais esperto e chutou o membro da guilda no rosto. Park Jun-woo caiu no chão gritando, com vários dentes faltando em sua boca. Ken Woo se aproximou dele e só agora percebeu que era um humano e não um monstro, então tentou se desculpar. Seus companheiros de guilda correram até Park Jun-woo e o ajudaram a se levantar. Mason se aproximou de Ken Woo. Ele olhou repreensivamente para seu companheiro. Tentou se justificar da melhor forma que pôde. Park Jun-woo balbuciou que o cara das calças vermelhas fez isso de propósito com ele. Admitiu aos amigos que esse é o mesmo homem que o fez perder sua conta. Apenas agora Ken Woo reconheceu o membro da guilda. Encarou-o surpreso. Mason perguntou ao seu camarada como conhecia o homem de cabelos azuis. Ken Woo explicou que uma vez perdeu uma batalha para ele e teve sua conta deletada. Park Jun-woo começou a ameaçar Ken Woo com destruição pois seus amigos da guilda estavam com ele hoje. Gun se virou para Ken Woo e Mason, dizendo que estavam agindo como crianças. No entanto, o menino das calças vermelhas fingiu não ouvir. Isso enfureceu a garota e ela gritou que poderia matá-los com uma mão só. Disse que ela e seus amigos representam a guilda do crânio negro. Mason disse a Ken Woo que ambos eram pelo menos do nível 60. O menino respondeu que não tinha medo. Shan cansou-se de toda a cena e sugeriu que Gun saísse. Ela concordou, observando que estavam ocupados caçando. Park Jun-woo não esperava esse tipo de comportamento de seus amigos. Gritou que teria que colocar ordem neles. Essas palavras fizeram Shan e Ain se virarem. Park Jun-woo explicou que iria reclamar com o líder da guilda que tinham se desviado e fugido, mesmo com outro jogador difamando o nome da guilda Caveira Negra. Shan encarou, parecia hesitar. No entanto, após alguns segundos, acertou Park Jun-woo tão forte que ele voou para longe. Depois disso, olhou para Ken Woo e disse silenciosamente que seu antigo amigo estava certo. Se houvesse menos equipes, a caçada seria mais bem-sucedida. O menino de calças vermelhas sorriu e perguntou se eles gostariam de competir com sua equipe. Ele também acrescentou que costumava jogar exclusivamente para deletar contas. Ao ouvir isso, Mason quase desmaiou. Ele não estava brincando por medo de seu camarada. Tenney perguntou a Ken Woo o que aconteceria com seu urso se a conta do mestre fosse deletada. O rapaz respondeu que provavelmente seria deletado junto com ele. Shan garantiu que está pronto para lutar com 3 de uma vez. O vencedor levará tudo, e quem perder deletará a conta. Após alguma reflexão, ele disse que queria que fosse um duelo de capitães.
Cada time deve ter um capitão que irá lutar entre si. O time sem capitão perde. Chegou a hora do primeiro duelo em que Shan teria que lutar. Ken Yang W, Mason e Tenney estavam preocupados com seu colega de equipe, mas ele os assegurou de que tudo ficaria bem. Shan afirmou desafiadoramente que encerraria o duelo no primeiro round. Ken Woo-yun avaliou o oponente. Ele entendeu que, devido à diferença em seus níveis, o duelo poderia se arrastar. No entanto, em geral, até mesmo 10 golpes seriam suficientes para derrotar esse homem saudável. Sem perder tempo, Shan correu diretamente para o garoto, mas ele habilmente desviou e então golpeou o oponente com o primeiro golpe. Sangue jorrou sob as costelas de Shan. Park Jun-woo e Gan não podiam acreditar no que viam. Mason também ficou surpreso. Ele se impressionou com o quão rapidamente Ken Woo-yun compreendeu a trajetória do golpe do atacante e foi capaz de desviar seu próprio golpe. Os olhos de Shan agora tinham um verdadeiro caleidoscópio de rostos de Ken Yang-woo. Ele não conseguia entender por que não conseguia atacar. Tentou balançar novamente, mas falhou mais uma vez. Ken Woo apontou que Shan não deveria confiar apenas na diferença de nível. Depois disso, o menino desferiu outro golpe. O representante da guilda do crânio negro teve seu capacete arrancado da cabeça. Imediatamente após o segundo, veio o terceiro golpe de Ken Yang W. Shan mal conseguia se manter em pé. Ele ainda não sabia que esse golpe era fatal. Após certo tempo, até mesmo o melhor jogador precisava morrer. A surpresa de Mason não tinha limites. Ele sabia que Ken Woo era um ótimo lutador, mas ele não tinha ideia de até que ponto. Gan e Park Jun-woo pareciam prestes a desmaiar pelo que viam. Ken Woo fez um gesto para Gan se aproximar, deixando claro que estava pronto para lutar contra o próximo oponente. Era ainda mais fácil competir com uma garota. Ela não conseguia sustentar um único golpe, então perdeu rapidamente para Ken Woo. Apenas Park Jun-woo permaneceu. Ken Woo disse que agora o homem teria que excluir esta conta também. Por algum motivo, Park Jun-woo lembrou de Ambek, talvez porque ele também fosse um idiota superior que não valia nada sem suas conexões. Ken Woo ordenou que seu oponente se ajoelhasse diante dele. Ele prometeu soltá-lo se pedisse misericórdia. Park Jun-woo não sabia o que fazer. Ken Woo conseguiu derrotá-lo quando estava no nível 40. Agora, estando apenas no 20º, o homem entendeu que era o fim. A raiva começou a surgir nele. Park Jun-woo sentiu um batimento cardíaco forte. Entendeu que a arena iria ajudá-lo. Um segundo depois, o jogador Park Jun-woo entrou na fase do Berserker. Mason e Tani estavam assustados por Ken Woo. Mas ele, ao observar as mudanças de Park Jun-woo, tentou assegurar ao mago e ao urso que isso não o impediria de vencer. Ken Woo usou o poder dos arcões, após o qual seu nível de poder aumentou por um certo tempo. Sem perder um minuto, o menino golpeou seu oponente. Isso fez Park Jun-woo cair no chão, e Ken Woo foi vitorioso. Ele também recebeu um prêmio por seus esforços. Pelo feito, ele foi premiado pelos seus esforços. Ken Woo percebeu que preferia esse tipo de competição em relação à caça de monstros. Por outro lado, Mason não conseguia conter sua admiração pelas habilidades de seus colegas de equipe, elogiando Ken e se declarando seu fã, o mago Mason. Ken Woo sorriu, notando que seu parceiro não sabia que ele já tinha alcançado o primeiro lugar. Ao convidar Mason para continuar sua jornada de caça juntos, o mago agradeceu a sugestão de Ken Woo, reconhecendo que a parceria rendeu bons resultados. Mason propôs a formação de uma equipe para a próxima vez, e Ken Woo aceitou prontamente. Juntos, ele e Ten conseguiram chegar ao 31º nível graças à cooperação. Após os agradecimentos e despedidas, Ten pediu para Ken Woo descansar um pouco, mostrando-se cansado, mas o garoto estava determinado a continuar a missão. Ao se depararem com uma porta na árvore que se revelou a entrada para a masmorra, surpreenderam-se ao encontrar o chefe Daka ali. Enquanto Ken Woo se preparava para o desafio, Ten demonstrou sinais de cansaço, mas foi encorajado por Ken a se recuperar e continuar. O garoto refletiu sobre a grandeza do desafio que tinham pela frente e a criação de uma masmorra exclusiva para Daka. Decidido a enfrentar o chefe,
Ken Yun-Vou abriu a porta e adentrou no desconhecido, deparando-se com um monstro gigante. Cumprimentando Dakan, ele entregou o pingente ao guaxinim, sabendo que a batalha não seria fácil. Dakan insistiu para tomar o item, mas Ken Yun-Vou explicou que o entregaria pessoalmente. Para provar sua determinação, Dakan propôs um teste, lutar contra ele para obter seu reconhecimento. Em meio ao confronto, Ken Yun-Vou percebeu sua fraqueza diante do poderoso Dakan, enfrentando um oponente tão formidável pela primeira vez na arena. Mesmo diante da resistência do chefe, o garoto reuniu suas forças e jurou que não desistiria. Enquanto isso, Ten buscava a atenção de Ken Yun-Vou, pedindo por reforços urgentes. Ao ver Ten, Dakan sorriu e notou que não se viam há muito tempo. Ken Yun-Vou ficou surpreso ao perceber que o menino não estava pronto para lutar. Ele se surpreendeu ao notar que o urso e o monstro eram familiares. Dakan lembrou ao garoto que ainda não tinha passado no teste. Permitiu que Ten ajudasse seu mestre. O urso comentou que não achava que poderia ajudar Ken Yun-Vou, pois só conseguia lançar feitiços por trás dele. O menino insistiu para ele pelo menos tentar. Após um momento, as habilidades de Rechar e Guardião da Floresta foram ativadas. Isso significava que a força, desenvolvimento físico e defesa de Ken Yun-Vou aumentaram, e sua saúde começou a se recuperar mais rapidamente. Dakan, por outro lado, instou que não perdessem tempo e iniciassem a batalha, pois não cederia. O menino pensou que seria difícil vencer mesmo com esses benefícios, mas precisava completar a missão. Prometeu a si mesmo que lutaria até o fim e investiu corajosamente na batalha.